Nesse vídeo, o assunto é campainha eletrônica. Afinal, na maioria das casas, existe uma campainha. E ela tem uma função importante tanto para os moradores quanto para as visitas. Meu nome é Pedro e esse é o canal Ibate Brasil. E aqui se fala em eletrônica e se fala em assuntos relacionados à eletrônica. A ideia dessa campainha surgiu depois que várias campainhas sumiram do lugar onde deveriam estar. Então a ideia foi fazer com que o que pode ser levado não faça sentido porque não tem valor nenhum. Então a ideia é instalar o botão que liga a campainha bem longe da placa eletrônica e da fonte da campainha. Assim, se alguém resolver levar, vai levar um botão e um pedaço de fio fino. Só isso. Para tornar possível deixar a placa eletrônica longe do botão que aciona a campainha, vamos usar um acoplador óptico. Assim, os fios poderão ser longos e vai frustrar o lucro de quem resolver se apoderar de uma campainha alheia. E só essa ideia de separar a placa do botão de acionamento já vale um gostei. E quem sabe também seus amigos gostariam de montar esse tipo de campainha. Então compartilhe o link desse vídeo nos grupos e nas redes sociais. E agora a gente vai ver o circuito, porque daí fica mais fácil de entender tudo. O circuito é simples, como vamos ver agora. Bom, eu acho que a principal característica, ou a mais importante nesse circuito, é a possibilidade de instalar o botão de acionamento da campainha a uma distância superior a 50 metros sem que haja interferência de captação de zumbido e coisas do tipo. Então, a gente vai aqui mostrar variações da mesma campainha em função da tensão da alimentação. Originalmente, o circuito foi testado em 9 volts e depois foi testado em 5 volts, mas esse 5 volts foi carregador de bateria de celular. Funcionou tranquilamente, perdeu um pouco do volume final de saída, mas nada que atrapalhasse o funcionamento, ok? Então, posso garantir que o circuito funciona de 5 a 9 volts. O componente que dá a possibilidade de a gente fazer uma ligação de acionamento a uma certa distância, uma longa distância, é o circuito integrado. Isso é um circuito integrado. 4N25 é um acoplamento, é um acoplador óptico. Ele internamente tem um LED e também tem um transistor NPN. Vamos usar esses dois componentes internos do 4N25 para poder fazer o acionamento a longa distância. Então, o pino 2 do circuito integrado 4N25 é ligado ao negativo da alimentação e o pino 1 é ligado na chave, no botão que vai ligar e desligar a campainha, ou seja, vai acionar a campainha. E esse botão é ligado em série com o resistor R1, que vai proteger o diodo interno do 4N25 para que ele não queime. Então, da chave ao resistor, ou seja, desse ponto a esse ponto, a ligação pode ser mais de 50 metros. Isso dá a possibilidade de colocar um fio de 50 metros, dobrar ele, então a gente teria o fundo de um terreno todo de 25 metros e a campainha poderia ficar lá no cantinho e o botão lá no portão da frente, ok? Essa é a ideia desse tipo de campainha. Aqui não é campainha sem fio, é com fio, mas essa possibilidade também evita que haja furto da própria campainha, coisa comum acontecer hoje, não deveria, mas acontece. O furto da campainha é comum. Não sei o que é que eles fazem, mas eles furtam. E o nosso componente principal é um circuito integrado do tipo 555.
a gente vai usar aqui, observando aqui, o pino 5 do 4N25 é ligado ao pino 8 do 555, que é a alimentação positiva, e o pino 4 é ligado ao pino 4 do circuito integrado 555. Só que se fizer só esse tipo de ligação, vai ter problema, porque vai captar algum ruído, alguma interferência, alguma coisa, e essa interferência vai gerar problema de acionamento. Então, quer dizer, o circuito não vai funcionar corretamente. Deixa eu tirar isso aqui, não é 556, tá? É 555. Só para colocar aqui, vou deixar ali. Então, o circuito integrado 555 deve ter o pino 4 ser forçado a ser negativo através do resistor R4, que é de 1K. E, em seguida, a gente tem entre o pino 7 e o pino 8 um resistor de 10K, que é o R3. O resistor R3 é de 10K. E o R2, que é ligado do pino 6 ao pino 7, é de 100K. Esses dois resistores devem fazer tipo assim uma diferença de 90% entre um e outro, para que a onda que saia a oscilação que saia no pino 3 seja mais ou menos com um DUT bem próximo de 50%. Isso vai ser interessante no circuito adiante. Pode não fazer muita diferença, mas a metade pela metade é mais próximo de funcionar de acordo com o que a gente quer. E o capacitor C1, aqui colocado de 68 nano, ele é o que determina, juntamente com R2 e R3, a frequência que oscila o 555. Deixei o pino 5 do 555 sem ligação, tá? Não vai ter problema com relação ao pino 5. E para monitorar o que sai no pino 6, mesmo que eu não tenha instrumento nenhum para medir, não tenha nada ali, não tenha multímetro, não tenha um osciloscópio, não tenha nada, vou fazer isso com um LED. Então o LED D2 é um diodo comum, qualquer diodo comum, e o R5 vai proteger tanto o LED para não queimar, quanto a saída do CI 555. Então precisa usar esse resistor de 1K. Pode ser até 2K2, funciona tranquilo ali. Então o próximo estágio é composto por R6, que é um resistor de 150K. Esse resistor vai polarizar um transistor BC548. Esse transistor BC548, acho que é conhecido do pessoal aí, é um transistor NPN de sinal. Existe um montão de transistores NPN de sinal. Todos eles que tiverem as características próximas do BC548 servem, mudando a posição dos terminais apenas. O resto é igual para esse tipo de circuito, que aqui nesse estágio a gente já está trabalhando com áudio, manipulando áudio. E a saída desse oscilador, que a gente está fazendo aqui, vamos usar aqui um transistor do tipo BD140. É um transistor do tipo PNP. Então um BD136, um BD138, um BD140, ou um outro transistor de maior potência, sendo PNP, funcionaria. Não adianta botar um transistor de altíssima potência para funcionar com uma potência baixa, que nem está aqui. Mas estamos falando de polaridade, portanto é interessante observar esses detalhes. E aqui temos agora C2, que é um capacitor de 2 nano 2. Aqui pode ser capacitor de poliéster. E R7, que é um resistor de 3K3. Esses dois componentes, C2 e R7, vão fazer o timbre, o tipo de tom que vai ser gerado por Q1 e Q2. Então a gente precisa de um sinal no alto-falante, e esse sinal no alto-falante vai ser gerado
por C2 e R7. E, finalmente, temos aqui o alto-falante. O alto-falante é que determina o rendimento final. Se for um alto-falante bom, de bom rendimento, vai ter um rendimento bom. Se não tiver, aqui também está relacionado aqui a escolha do alto-falante em função da alimentação. Se eu quero 9 volts, eu vou escolher um alto-falante que tem um rendimento melhor, porque eu também quero uma potência melhor. Se eu quero 5 volts, posso escolher qualquer alto-falantezinho chinfrinho aí, que é só para fazer um ruidinho quando a pessoa apertar o botão lá fora na campainha. E para monitorar, finalmente, eu vou colocar aqui o osciloscópio virtual para nós ver como é que isso funciona na simulação. Então, vamos ver como é que vai dar para fazer para simular aqui. Bom, aqui não ficou muito bom para ver tudo, né? Então, vamos botar assim. Assim dá para ver. Então, já está ligado, já está funcionando e não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque o botão de pressão da campainha não está funcionando. Quando eu apertar o botão, eu vou ter que tirar para fora, tá? Quando eu apertar o botão, esse LED vai acender e vou ver as ondas aqui. É bom, interessante mostrar aqui o seguinte, ó, eu tenho duas ligações aqui do osciloscópio, uma que sai aqui na saída do pino 3 do 555 e uma que sai no coletor do BD 140. Então são dois sinais diferentes, é isso que a gente espera encontrar aqui no osciloscópio. Então vamos ligar aqui para ver o que acontece. Aí está. Olha o alto-falante com saída. O LED aqui com saída, o alto-falante aqui com saída, o LED aqui com saída, e aqui, no display do osciloscópio também a forma de onda. Pode perceber. O verdinho é a forma de onda do alto-falante e as ondas de cor roxa ou violeta, como quiser, são a saída do pino 3. Vê que interessante. Eu também tenho aqui o fluxo de corrente sendo mostrado de forma parcial. Então vamos ver aqui o fluxo de corrente normal. Apertando aqui, olha só. Então é isso que está sendo visto. Não tem o que botar nem tirar. Então espero que sirva para alguém que não precisa usar exatamente como campainha, né? Tem diversas aplicações que pode ser utilizado esse tipo de circuito, mas eu coloquei como campainha porque foi o que me veio na mente. Mas existem centenas de aplicações para esse tipo de circuito. Vai valer a imaginação de cada um. E é isso. Espero que este conteúdo tenha sido útil e que some na caixinha de conhecimento do dia a dia. E caso você goste de eletrônica e de assuntos relacionados à eletrônica e ainda não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade e deixe o convite para fazer a sua inscrição no canal e ativar todas as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem publicados aqui no canal eBytes Brasil. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.